pessoal, boa tarde. Eu dei uma parafraseada aqui no título, mas o conteúdo aqui é o mesmo. Vamos falar hoje de assuntos bem variados aí, como HTTP, cafeteiras, programação funcional e muitas outras coisas interessantes. Então, primeiramente me apresentando aqui, meu nome é Pablo, tenho 23 anos, vim lá do Rio Grande do Norte, de Natal. Sou estudante aí do curso de TI da UFRN, se tudo der certo, termino esse ano. Sou Dev Full Stack Megazord PJMeI, com PHP, Laravel, Vue, infelizmente, mas é o que está pagando aí as contas. Flerto com várias linguagens de programação, mas não me especializo em nenhuma. Então, quem veio aqui pelo Haskell, eu não espero muita coisa, mas tentei fazer aqui um negócio divertido e faço umas palestrinhas como essa. Então, iniciando aqui, para o pessoal aí nos inícios, como estagiário, júnior, no mundo do desenvolvimento web, provavelmente, dando uma estudadinha, acabou se deparando com esse número misterioso 418 aí, o erro de usuário, de o servidor se recusa a atender o pedido de preparar o café num bule de chá. E também pode ter se deparado também na construção de algumas linguagens, frameworks, mas o que desgraça é isso? Então, para iniciar, vamos dar só uma recapituladinha aqui no HTTP. Não vou me aprofundar muito, mas só para entender, porque é peça fundamental para entender a questão das cafeteiras aqui. Então, HTTP vem do Hypertext Transfer Protocol. É um protocolo na camada de aplicação aí, para quem tem saudade de estudar redes. É um modelo cliente-servidor, pensado em sistemas de informações distribuídos, colaborativos, blá, 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 proposto em 1989, mas publicado pela primeira vez na RFC aí, em 1996, e especificado aí por essa e várias outras RFCs complementares e evoluções do HTTP. Então, como eu falei, o modelo cliente-servidor tem essa estrutura aqui, bem similar, tanto para o lado da requisição do cliente, tanto para a resposta do servidor, tendo uma linha inicial, cabeçalhos, cada um com seus cabeçalhos específicos, e o corpo da requisição, só mudando aí que em um você vai passar o método, a URI, o protocolo, e no outro vai devolver aí a versão do protocolo e o código aí de resposta com a mensagenzinha opcional. Então, aí um exemplo, fazendo uma requisição via curl para o site da GambiConf, para não passar vergonha em entrevista quando mandarem fazer um curl. Então, aí está aí a estrutura básica. Então, a gente tem os nossos métodos bem conhecidos, get, post, put, patch, delete, head, options. Os status codes da faixa 100, informativos, 200 de sucesso, 300 de redirecionamento, 400 de erros do cliente, onde encontra lá o nosso 418, e 500 erros do servidor. E os cabeçalhos, pode ser tanto específicos da parte da requisição, tanto da resposta, que vão indicar como aquela requisição vai ser interpretada, o que o cliente aceita, dados devem ser tratados, detalhes do servidor, cache, cookies, por aí vai, alguns aí dos exemplos mais conhecidos. E, finalmente, aí, falar das nossas cafeteiras. Então, ela surgiu aí nessa RFC 2324, que a RFC significa Request for Comments, documentos técnicos oficiais publicados para definir padrões na internet, descrever protocolos, propor boas práticas, feito aí por essa IETF, Internet Engineering Task Force, e criado o 1º de abril, né, a famosa datazinha aí das brincadeiras, em 1998, descrevendo esse protocolo para controlar, monitorar, diagnosticar cafeteiras. Então, foi construído como uma extensão do HTTP, com adição de novos métodos, cabeçalhos, códigos de retorno, e por aí vai. Essa brincadeira aí surgiu inspirada principalmente naquela historinha lá da cafeteira do Laboratório de Computação de Cambridge, que o pessoal tinha muita preguiça de andar muito na sala para ver como estava a cafeteira, botou uma webcam lá e ficou vendo aí, tá cheio, tá. Então foi considerada aí a primeira webcam e transmissão ao vivo da história. E infelizmente morreu aí. Então, iniciando aí com o nosso protocolo, a gente tem os métodos, o brew, que também pode ser interpretado da mesma forma via post, que é usado pelo cliente para controlar a cafeteira. E nesse caso, ele vai passar no corpo se vai iniciar ou parar, start, stop. O get, usado para obter informações da cafeteira, e o en para consultar informações sobre tempo de preparo, conclusão, agendamento, por aí vai. Temos o cabeçalho safe,
que não é específico dessa RFC, foi trazido de outra, essa 2310, porém o uso é exatamente o mesmo, que é a questão da indepotência. Então, rotas seguras que não têm efeitos colaterais sobre a cafeteira, como, por exemplo, aquela requisição GET de apenas obter as informações dela, podem ser repetidas, ou então, quando a requisição de post ou brew, de você preparar o café, der uma falha, você também vai informar safe, pois ela pode ser requisitada de novo, já que não deu certo. E pode ter os valores aí sim, não, ou ser condicionada aí como especificado na sintaxe. E abaixo alguns exemplos de respostas onde tem esse cabeçalho definido. Temos aí também o cabeçalho Accept Additions, para você colocar aditivos, ingredientes a mais no nosso café, inspirado no cabeçalho Accept do HTTP, porém usado aí para os ingredientes. Então a gente tem aí essa sintaxe, que você pode passar coisas como um leite, uma calda, ou cachaça no café, tem gosto para tudo. E aí, um exemplo de como é essa requisição. Você pode passar os tipos e também pode ser parametrizados, especificando, por exemplo, a intensidade de um desses ingredientes. Temos o cabeçalho Content Type, bem simples. Basicamente, trabalhando nesse protocolo, é necessário você passar o Content Type como esse Message Coffee Pot. E os códigos de retorno, que podem, os comuns do HTTP, que a gente já conhece, como 200, 400, 404, mas a RFC especifica mais especificamente esses dois. O 406, que não é nada novo, já conhecido, Not Acceptable, para o caso de a cafeteira não conseguir completar a requisição com o cabeçalho Accept Addition, ou seja, algum ingrediente faltando, coisa do tipo, e o famoso I&T Pot, que qualquer tentativa de preparar café com bule de chá deve retornar esse erro aí. E temos aí também os esquemas da URI, que basicamente vai passar o protocolo, ao invés do nosso HTTP, por exemplo, a gente vai ver aí o nosso coffee, café e diversos idiomas. E os endpoints aí vão ser basicamente o prefixo pot, seguido do inteiro, indicando qual a nossa cafeteira. Por exemplo, pot 1, pot 2. O protocolo também estabelece algumas outras considerações interessantes, como questão de tempo preciso com NTP, questão de monitoramento de cafeteiras, como exemplo lá da webcam, e também sobre o uso do firewall, né, que é interessante ter, independente das cafeteiras já não usarem fogo. O impacto disso foi bem interessante, pois vimos basicamente qualquer linguagem ou framework dentro aí do contexto HTTP sendo definido as constantes aí do 418. Então, aí, por exemplo, no Node.js, no Python, no Symfony do PHP, no Golang, no Rocket do Rust. Como impacto também, algumas empresas, aplicações famosas acabaram implementando isso como uma piadinha, um easter egg, como, por exemplo, o endpoint aí do Google, se não me engano, é google.com/tiapot. Você vai ver esse errozinho e, realmente, esse endpoint retorna 418 para você. E o impacto não muito interessante foi que, do nada, decidiram essa brincadeira está indo muito longe de nós. E os representantes aí da IETF sugeriram, remove isso, tá muita palhaçada aqui. Então o carinha aí postou, como podem ver pelas reações, o povo não gostou muito disso, não vamos remover aí do Node.js. E surgiu aí um movimento #Save418, que basicamente, já teve tanto trabalho para botar isso aí, vamos deixar. Então, fazendo um apelo aí de, vamos botar essa piadinha aí para a gente poder se lembrar do aspecto humano dentro de nós programadores, lembrar que não somos apenas código, dentro de todo programador tem aquela pessoa engraçadinha. Então, esse apelo aparentemente deu certo, né? Se estamos vendo o 418 até hoje. Tem alguns casos de uso reais, como, por exemplo, bloquear requisições em contexto de ataques, por exemplo, com um tom de deboche, como foi aí o exemplo da apresentação que teve na GambiConf 2021. Implementar endpoints de teste, um exemplo aí que eu achei, e explorar conceitos e experimentos, como estou fazendo hoje aqui nessa palestra.
E vamos para mãos na massa, aí o momento que todo mundo espera. Temos aqui algumas opções que, infelizmente, eu tive que descartar. O Python por ser muito lento, o PHP por já ter morrido, o JavaScript proibido no back-end e o C por não ser memory safe. Então, a gente vai escolher a nossa Haskell. Então, pesquisando aí por Haskell no Google para iniciar, a gente teve aí que tem uma experiência incrível com Haskell, então acho que não é esse. E esse aqui é o certo. Mas por que escolher Haskell? Haskell é elegante, tem um sistema de tipos poderoso, então programação funcional sem tipos não dá. Aplica conceitos modernos da matemática e computação, programação funcional, e está no hype, né? Mas não para todo mundo. Poderiam ser muitas outras linguagens, mas foi uma escolha estratégica aí para poder chamar mais atenção, ter mais chances aí da palestra ser aprovada. Então, aí é um exemplo da própria homepage da Haskell, aí, que dá um exemplo aí de você gerar os números primos, e isso literalmente são todos os números primos infinitos, graças à característica da linguagem de ser lazy. Aqui, os requisitos mínimos, antes de você implementar seu Hello World em Haskell. Confesso que não li todos, li metade mais ou menos, mas já consegui pôr um pouco a mão na massa. Então, desse lado aqui, a gente encontra a nossa Haskell aí dentro do ramo aí das linguagens declarativas, do lado aí da reativa, lógica, e do lado oposto de orientação a objeto, procedural, estruturada, por aí vai. Para fazer uma analogia, né, a gente estuda aí na faculdade os pilares do PO, herança, encapsulamento, abstração, polimorfismo. Então, para entender um pouquinho melhor da programação funcional, é bom também saber quais os pilares desse paradigma. Então, tem vários. Eu coloquei aí, principalmente, as Higher Order Functions, funções como cidadão de primeira classe, imutabilidade, pureza e recursão. Mas tem muitos outros conceitos. Dá para ir muito, muito, muito fundo nisso. E, dentre os pilares, tem aqui pureza e mutabilidade. Mas a gente vai implementar um servidor aí que vai trabalhar com cafeteiras, coisas do mundo real. Então, como a gente lida com essas impurezas? Como, por exemplo, entrada e saída padrão, leitura de arquivos, números aleatórios, comunicação com a internet. A solução são as mônades. E o I/O também, que então é uma mônade. E o que são? Se eu fosse falar de mônades, daria facilmente uma ou duas palestras dessas inteiras. Então, não daria. Então, eu vou tentar ser muito breve aqui, até porque eu mesmo não saberia definir matematicamente isso. Matematicamente, é um monoide na categoria dos endofactors. Não sei o que é isso, vamos esquecer por hoje. Um mônade é uma estrutura que encapsula valores e efeitos, fornecendo operações de cadeamento que mantém a pureza e permite compor computações de maneira previsível, um pouco menos assustador. E elas permitem, sintaticamente, na Haskell, um meio de programação imperativa disfarçada, mantendo a essência funcional dela, e ela faz parte de uma hierarquia de tipos, tendo composto nela aí os functors, os applicatives e os monads também. Então, uma ilustração bonitinha que eu achei na internet que ilustra bem o que cada um desses são. Então, os functors são basicamente uma forma de aplicar funções em valores encapsulados, usando o fmap. Os applicatives, que são bem similares, mas você aplica funções encapsuladas em valores encapsulados. E, por fim, os monads aplicam funções que retornam valores encapsulados a um valor encapsulado. Dá uma seguradinha que mais tarde a gente vai voltar de novo no que são monads. Então, várias estruturas aí de tipos implementam os monads, como, por exemplo, o maybe, para representar computações que podem falhar sem fornecer uma explicação, tendo aí basicamente o seu nothing e o seu valorzinho encapsulado, que é o que você realmente esperaria. O either, que representa computações que podem falhar, mas carregam um valor de erro. E o I/O, que representa computações que interagem com o mundo real. E o interessante disso é que, dessa forma, a gente consegue ter meio que nossas belas funções puras internamente comunicando de forma controlada com funções do tipo I/O, para permitir essas interações com o mundo impuro. Então, a gente tem isolado aí no centro as nossas funções que mantêm a sua pureza e imutabilidade, e você consegue isolar isso para comunicar com o mundo externo via o I/O. Fazendo analogia com isso, a gente tem, por exemplo, o Clean Architecture, que no software
quase tudo são camadas. Então a gente tem aí, poderia ser, por exemplo, as nossas entidades e casos de usos aí internalizados como a parte realmente pura, e essa comunicação do mundo real na parte azul, com dispositivos, banco de dados, web, interfaces gráficas, aí o nosso mundo impuro, I/O. Então, a nossa estrutura vai ser essa. O ideal a gente seria ter uma cafeteira real aqui do meu lado para fazer isso, mas não tive tempo nem capacidade disso. Então, a gente vai preparar café puro. Ou seja, a nossa única camada de I/O com o mundo externo vai ser o servidor HTTP. Então, a gente vai fazer uma brincadeira aí com a cafeteira virtual, que vai estar aí dentro desse encapsulamento puro, com parsers e abstrações puras em cima do HTTP, para processar texto e tudo mais. E, em cima disso, a comunicação aí com o mundo real. Então, para iniciar isso, a gente vai definir primeiramente os nossos tipos. Então, a gente tem aí na Haskell os tipos algébricos, com construtores de tipos, e a gente consegue ter diversas variações disso, como, por exemplo, construtores usando somente nossas palavrinhas, nossos símbolos, digamos, como o booleano com true e false. Também conseguimos encapsular esses valores só para ter uma espécie de alias, como, por exemplo, o círculo passando um float, que seria o raio dele. Também conseguimos ter construtores recursivos, como, por exemplo, o NAT aí, que pode ser 0 ou sucessor de um NAT, como, por exemplo, o 3 aí é o sucessor do sucessor de 0. E também conseguimos ter, por exemplo, aí a nossa estrutura de lista, que seria basicamente um encadeado do 2, encadeado do 3, encadeado do nulo. Então, para isso, comecei definindo meus tipos para os tipos de aditivos que a gente tem na nossa cafeteira. Então, a gente tem, por exemplo, o leite, a calda, o álcool, o açúcar e por aí vai. E os nossos tipos de aditivos, o que vai ser auxiliar aí para a gente poder fazer nossos tratamentos. Então, a gente pode ter aí, adicionar tudo, adicionar um tipo milk, um tipo de calda. E mais alguns tipos auxiliares, que seriam a categoria daquele aditivo, a capacidade da cafeteira, por exemplo, aceitar tudo, aceitar apenas de uma categoria ou aceitar um específico, os estados na minha cafeteira, e, por fim, a cafeteira em si, que nada mais é do que uma tuplinha, só que essa tuplinha aí com os campos nomeados. E, para lidar aí com os erros de forma funcional, a gente vai usar aí os nossos maybe headers, que nada mais é do que a gente vai definir um coffee pot erro dos tipos de erros possíveis que a gente pode ter durante as operações da cafeteira. E aí as nossas funções auxiliares. Então, por exemplo, eu posso fazer um match aí para saber o tipo de aditivo, qual categoria ele é. Por exemplo, adicionar um tipo de leite é da categoria milk, de leite. É uma função auxiliar para saber se a cafeteira suporta aquele tipo de aditivo. E uma função aí que eu estabeleci uma regra de quanto de água a cafeteira vai consumir ao preparar um café, baseada num valor fixo e em um valor por aditivo. Então, outra função auxiliar é de checar se todos os aditivos são suportados pela cafeteira. Então, chamar aquela função individualmente, mas para uma lista de aditivos. Validar os recursos, como, por exemplo, se está faltando água, se está faltando pó de café. E, por fim, ligar e desligar a cafeteira, que basicamente vai dar um erro aí se ela já estiver naquele estado ou se aquela ação não é permitida. E, caso dê certo, vai apenas mudar aí o estado da minha cafeteira, retornando uma nova. E, voltando aí para os monads, aquela forma imperativa de você declarar é basicamente isso. Basicamente, os monads fornecem aí esses nossos operadores de pipes, que vão fazer aquelas operações da gente. E fica muito estranho você usar esses operadores de pipe diretamente. Por exemplo, eu defini uma função safediv, que uma divisão por 0 vai retornar nothing, não tem como. E, se não for isso, uma divisão válida ele vai retornar encapsulado no just
a nossa divisão. Então, se eu fosse fazer isso sem a nossa sintaxe do do, eu teria que ficar usando essa coisa estranha, usando o pipe operator com lambdas functions e funções anônimas. Não é muito legal, então o do dá essa carinha funcional ao negócio. É imperativo ao negócio. Então, outro exemplo aí com I/O. E aí, funções um pouco maiores aí que são para parar ou iniciar a preparação do nosso café. Então, ele basicamente vai fazer algumas checagens dentro das funções auxiliares que a gente definiu. E agora, para iniciar com a parte interna dos parsers, do processamento das coisas HTTP da gente, um conceito interessante seria como Haskell trabalha com strings, que internamente na Haskell, uma string é basicamente uma lista de caracteres, uma construção mais algébrica, usando aquela forma de lista que assemelha-se a uma lista ligada, o que em muitas aplicações é ineficiente. E esse tipo de string não tem uma codificação compacta. Então, para isso, a linguagem fornece algumas construções de mais baixos níveis, baseadas em arrays ou chunks, para processamentos do mundo real, como, por exemplo, o text, que usa arrays, aí, o TF-16 e com suporte a Unicode, e o byte string, que é basicamente um array contíguo de bytes de estilo C. E você consegue usar a notação de string normal, mas você precisa adicionar esse carinha aí dessa diretiva aí no começo do seu código. Então, para isso, a gente vai usar as bibliotecas Network HTTP e UI da Haskell, que fornece um protocolo comum para a comunicação entre aplicações web, bem interessante. Então, aí um utilitário bem básico só para tratar aquela questão do safe. Aí uma checagem que vai checar se o content type coffeepot está presente. Aí um tratamento aí com pattern matching aí dos nossos possíveis erros, cada um com os erros HTTP equivalentes. E aí a questão do parseamento dos nossos aditivos, né, que vai pegar individualmente, separar o nosso header por vírgulas e vai fazer essa checagem dos aditivos. E agora a gente vai precisar também quebrar mais um dos pilares da programação funcional que eu mostrei antes, que seria a questão da pureza. E a gente vai precisar ter tipos mutáveis. Então, para isso, a gente vai usar o mvar, o mutate variable, que vai garantir compartilhar um estado mutável entre nosso programa, aí, suportando aí diferentes threads. A gente também tem outros tipos, IORF, STM, mas para o nosso caso acabou sendo mais prático, adequado esse aí. E para iniciar nosso servidor, a gente usou o warp, que bem simples, basicamente você só precisei importar a função run dele, pois toda a construção é construída em cima do i que a gente mostrou. Então a gente tem a nossa cafeteira de exemplo. Eu coloco ela aí na variável mutável, boto que o servidor iniciou e vou iniciar ele aí na porta 3000 com aquele meu middleware de checagem do content type, para saber se tem um message coffeepot. Aqui as nossas rotas e middlewares. Então, por exemplo, tem o middleware do content type, que mostrei no slide anterior, que basicamente vai checar se ele está presente e retornar aí o erro. E a nossa aplicação aí que vai estar mapeando as rotas. Então, a gente tem, por exemplo, o push to brew, vai lidar com o brew, o get vai mostrar as informações da cafeteira, qualquer rota com o tiapot, qualquer método com o tiapot vai lidar com o boolean de chá, e qualquer outro vai dar 404. Então, aí bem simples para obter as informações. Eu só precisei instanciar aí como uma cafeteira vai se comportar quando a gente quiser uma string dela. Então, só concatenando aí, separado com iguaizinhos e vírgulas. E inicial para uma função um pouquinho grandinha,
Mas, basicamente, ela só vai encapsular tudo que a gente definiu de utilitários HTTP para a gente e de funções utilitárias que vão trabalhar com a cafeteira. Então, aí tá aí alguns exemplos de respostas. Então, iniciando, já está naquele estado, aditivo não suportado, por aí vai. E, por fim, o bully de chá. Basicamente, ele só vai retornar o nosso famoso 418, I not a tea pot. E é basicamente isso, sem muito segredo, simples. Então, possíveis melhorias, tentar seguir um pouco mais à risca o protocolo, trabalhar com agendamentos e notificações, e modificar informações de arquivo banco de dados, lidar com múltiplas cafeteiras, autenticação, log segurança, IoT, hospedar a nossa aplicação. E outros temas relacionados, essa não é a única RFC ridícula, entre aspas, temos outras piadas de 1º abril, como, por exemplo, transmissão de datagramas IP por pombos, protocolo do macaco infinito, transmissão de datagramas com sistema de sinalização de bandeira de semáforo e outra adaptação da HTCP/CP para bullies de chá. Essas são as referências. E é isso, muito obrigado. Então, aberto aí para dúvidas, comentários, reclamações. E esse QR Code aí vai dar redes sociais, o slide e o projeto está no GitHub também. Cara, primeiramente, assim, queria agradecer por você fazer uma implementação tão importante, assim, eu acho que, assim, é uma parte fundamental, sabe, da infraestrutura da sociedade, os protocolos que é, tipo, implementados pela ETF, então, assim, você fazer essa implementação, eu acho que realmente está agregando um valor muito grande ao mundo. Isso dito, você já pensou em, por exemplo, testar isso? Tem uma implementação já pronta do HTCP/CP que você pode colocar num Raspberry Pi, aí você liga na sua cafeteira e você já pode controlar a sua cafeteira por HTTP. Se você quiser testar, eu acho que é um bom jeito. Eu tinha visto isso, bem interessante. Obrigado. Cara, parabéns. Eu acho que foi, de longe, a palestra mais divertida que eu já vi na GamiConf. Muito bom. Ri horrores. E, dito isso, eu queria perguntar para você o que você acha da questão do se divertir em computação. Tipo, a questão lá que você trouxe de... Você falou que eles estavam defendendo o protocolo, etc., o status code, para trazer o lado humano da computação. Você acha que, tipo, se isso é importante ainda, se a gente tinha que manter esse espírito hoje em dia e, sei lá, fazer coisas dessa forma? Com certeza, eu considero bem importante e você acabou de confirmar isso. Você e muitos aqui riram muito. A gente viu que foi bem divertido implementar isso, trouxe conhecimentos, apesar da importância talvez duvidável. Mas, sim, isso veio para reforçar aí a hashtag Save418. Fechou. Tá bom. Obrigado, pessoal.